Relato número 1. O espelho maldito. Eu sempre adorei antiguidades, então, quando encontrei aquele espelho antigo em uma venda de garagem, não hesitei em comprá-lo. Ele tinha uma moldura ornamentada, com detalhes em ouro desbotado, e parecia ter uma história. Levei o espelho para casa e o pendurei na parede do meu quarto. Na primeira noite, acordei no meio da madrugada com uma sensação estranha. Olhei para o espelho e vi meu reflexo, mas algo estava errado. Meu reflexo estava sorrindo, embora meu rosto estivesse inexpressivo. Pensei que era minha imaginação e voltei a dormir, mas a sensação de desconforto persistiu. Na noite seguinte acordei novamente, mas desta vez meu reflexo não estava só sorrindo. Ele estava se movendo de maneira independente. Eu estava paralisado, incapaz de desviar o olhar. Meu reflexo levantou a mão e começou a bater no vidro, como se quisesse sair. Eu senti o coração acelerar e um suor frio escorria pela minha testa. No terceiro dia, decidi cobrir o espelho com um lençol, mas durante a noite o lençol foi arrancado e encontrei o espelho descoberto novamente. Decidi investigar sua origem e descobri que ele havia pertencido a um homem que praticava magia negra e foi encontrado morto em frente ao espelho. As lendas diziam que ele ficou preso dentro dele. Uma noite decidi enfrentar meu medo e encarar o espelho. Eu me sentei em frente a ele e esperei. Quando a madrugada chegou, vi meu reflexo novamente, mas desta vez ele falou. Uma voz fria e distante saiu da minha boca no reflexo, dizendo que ele estava preso e precisava de um corpo para escapar. De repente senti uma força me puxar em direção ao espelho, como se estivesse sendo sugado. Lutei com todas as minhas forças e, no último momento, consegui quebrar o espelho com uma cadeira. Os cacos caíram no chão e a sensação de ser puxado desapareceu. Desde então, evito qualquer espelho antigo, mas ainda sinto, às vezes, que algo está me observando, esperando por uma nova chance. Relato número 2. A casa na floresta. Eu sempre gostei de aventuras e, quando ouvi falar de uma casa abandonada na floresta, decidi explorá-la. Levei apenas uma lanterna e minha câmera para documentar a experiência. Cheguei à casa ao entardecer. Era uma estrutura antiga, com as paredes cobertas de trepadeiras e janelas quebradas. A porta da frente estava entreaberta e entrei com cautela. O interior estava em ruínas, com móveis quebrados e poeira cobrindo tudo. Tirei algumas fotos e comecei a explorar os cômodos. No segundo andar, encontrei um quarto com uma cama antiga e uma cadeira de balanço. Foi então que ouvi um som vindo do andar de baixo, como passos pesados no chão de madeira. Desci as escadas devagar, tentando não fazer barulho. Os passos pararam e eu não vi ninguém. O silêncio era opressor e senti uma presença estranha ao meu redor. Decidi sair da casa, mas quando cheguei à porta, ela estava trancada. Tentei abrir de todas as maneiras, mas era como se estivesse selada por uma força invisível. De repente, a temperatura caiu drasticamente e uma névoa fria começou a se formar ao meu redor. Ouvi uma risada baixa e sinistra, vinda do andar de cima. Contra meu melhor julgamento, decidi investigar. Subi as escadas novamente e vi a cadeira de balanço se movendo sozinha. Uma figura pálida e translúcida apareceu na cadeira. Uma mulher com um vestido antigo e olhos vazios. Ela olhou diretamente para mim e sussurrou que eu nunca sairia da casa. Corri para a janela, tentando quebrá-la para escapar, mas parecia inquebrável. A figura começou a se aproximar lentamente
e eu podia sentir sua presença gelada se aproximando. Lembrei-me do isqueiro no meu bolso e, em um ato desesperado, coloquei fogo em uma cortina. As chamas se espalharam rapidamente e a figura desapareceu, soltando um grito agonizante. A porta destrancou e eu corri para fora, deixando a casa em chamas. Até hoje, quando conto essa história, sinto arrepios. Nunca mais voltei àquela floresta e evito qualquer lugar que pareça abandonado. A experiência me ensinou a respeitar os lugares com histórias sombrias. Relato número 3. O inquilino misterioso. Eu estava procurando um lugar para morar e encontrei um apartamento perfeito no centro da cidade. O aluguel era incrivelmente baixo e o lugar era espaçoso. O único problema era o vizinho do andar de cima. O zelador me avisou que ele era um pouco estranho, mas eu não me importei. Nas primeiras semanas tudo correu bem, até que comecei a ouvir barulhos estranhos à noite. Eram passos pesados, como se alguém estivesse arrastando algo pelo chão. Pensei que era o vizinho do andar de cima, mas quando perguntei ao zelador, ele disse que o apartamento estava vazio há anos. Uma noite decidi investigar. Subi até o andar de cima e bati na porta. Para minha surpresa, ela estava destrancada. Entrei e encontrei um apartamento empoeirado e abandonado. No centro da sala, havia um círculo de velas apagadas e símbolos estranhos desenhados no chão. De repente senti um frio intenso e ouvi uma voz sussurrando meu nome. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. A voz continuou, cada vez mais alta, e percebi que vinha do quarto. Entrei no quarto e vi uma figura sombria no canto, de costas para mim. Ela se virou lentamente, revelando um rosto pálido e distorcido. Corri para fora do apartamento e desci as escadas o mais rápido que pude. Quando cheguei ao meu apartamento, tranquei a porta e me sentei no chão, tentando me acalmar. Foi então que ouvi os passos novamente, desta vez mais altos e mais próximos. Eles pararam bem na minha porta e uma sombra passou por debaixo dela. No dia seguinte fui ao zelador e contei o que havia acontecido. Ele me olhou com preocupação e disse que o antigo inquilino do andar de cima era um praticante de rituais ocultos e havia desaparecido misteriosamente. O apartamento estava fechado desde então, mas parecia que sua presença ainda estava lá. Decidi me mudar imediatamente. Desde então, sempre verifico a história dos lugares onde vou morar. Aquela experiência me mostrou que algumas coisas devem ser deixadas em paz e que algumas portas nunca devem ser abertas. Relato número 4. O jogo do escondedor. Eu sempre fui cético em relação a histórias de terror, mas uma experiência mudou completamente minha perspectiva. Foi durante um feriado, quando eu e alguns amigos decidimos alugar uma casa de campo isolada para nos divertirmos. A casa era grande, antiga e ficava no meio de uma floresta densa. Na primeira noite, enquanto estávamos ao redor da fogueira, um dos meus amigos, Lucas, sugeriu que jogássemos um jogo chamado O Escondedor. Segundo ele, era um jogo simples, mas assustador. Uma pessoa se escondia e os outros tinham que encontrá-la, mas a pessoa que se escondia tinha que acender uma vela e recitar uma espécie de invocação. Achamos que seria divertido e aceitamos a ideia. Lucas se ofereceu para se esconder primeiro. Ele pegou uma vela, entrou na casa, acendeu-a e começou a recitar as palavras que ele dizia serem parte do ritual. Depois de alguns minutos, começamos a procurá-lo. A casa era grande e cheia de quartos escuros e corredores estreitos.
Procuramos por todos os lugares, mas não conseguíamos encontrar Lucas. O tempo passava e começamos a ficar preocupados. Chamamos por ele, mas não houve resposta. De repente ouvimos um som vindo do porão, um som de algo se arrastando. Descemos, com as lanternas em mãos, e encontramos Lucas. Ele estava sentado no chão, segurando a vela apagada, com os olhos arregalados e tremendo de medo. Perguntamos o que havia acontecido, mas ele estava em estado de choque e não conseguia falar. Levantamos Lucas e o levamos para a sala de estar. Quando ele finalmente conseguiu falar, nos disse que enquanto estava escondido, sentiu uma presença ao seu redor, algo frio e escuro. Ele ouviu sussurros e sentiu uma mão gelada tocar seu ombro. Tentou se mover, mas não conseguia. Disse que viu sombras dançando nas paredes, formando figuras distorcidas. Decidimos que era melhor sair da casa imediatamente. Pegamos nossas coisas e corremos para os carros. Enquanto dirigíamos de volta para a cidade, Lucas nos contou que durante o ritual, ele sentiu que algo foi despertado, algo que estava adormecido na casa há muito tempo. Desde então, evito qualquer tipo de jogo ou ritual que possa invocar algo desconhecido. A experiência naquela casa de campo me mostrou que há forças além da nossa compreensão e que algumas brincadeiras podem ter consequências reais